está conosco em uma série de palestras com Rav Lightman. Olá, olá. Recordo que nos encontramos. Gostamos de estar aqui no estúdio, no estado no qual Rav Lightman ensina as pessoas do mundo de uma forma geral e do nosso país, no lugar onde trabalha ou vivem. Nos tem mandado estudar conosco e Rav Lightman é nosso professor. Que estudamos, Rav Lightman? Hoje estudaremos sobre a lei geral que existe em toda a natureza, que nos encontramos abaixo desta lei que atua sobre nós e nós vemos, segundo que nós avançamos na vida, que há aqui uma lei que de geração em geração, até milhares de anos, a natureza geral transmite, e o inerte, os vegetais, os viventes, os humanos, eles assim foram formados por uma natureza e se desenvolvem dessa maneira. E o seu desenvolvimento é gradual, geração por geração, ano após ano, dia após dia. Cada vez mais e mais nos desenvolvemos. Aonde? Para onde? Devemos comprovar qual é esta lei que trabalha sobre nós, atua sobre nós. Vemos que temos um sistema, um método que está por sobre nós e desenvolvemos toda a natureza, assim, uma direção mais completa, mais pura, mais estável, relacionada com todas as suas partes. E nós, desejamos ou não, estamos obrigados a obedecer essas regras desta lei que atua sobre nós e nos obriga a desenvolvermos-nos. Uma lei, depois de tudo, pois nós vemos como todas as partes da realidade, tudo que nós vemos no planeta Terra, vai e segue, vai em certa direção. E de todos os nossos estudos sobre as leis da natureza, que estudamos nas ciências, através das ciências, nós vemos que cada vez quando dizemos ter êxito em alguma coisa, saber essas leis, nosso êxito, sabemos melhor como nos afastar das coisas más e nos aproximar das boas, como fazer ou cometer menos erros. E se entendemos esta lei, na qual se encontra toda a natureza, as leis da física, química, biologia, astronomia, o homem, o corpo do homem, sua psicologia, todas as coisas que sabemos e o que não sabemos, devemos toda a vida investigar e entender essas leis. É melhor para nós. A ciência nos auxilia nesse sentido a fazer nossa vida mais cômoda. Se um dia o homem estava trabalhando e estudando para ganhar o seu pão, hoje em dia a pessoa pode alimentar a milhares de pessoas pela técnica, pelo conhecimento, pela química, e não só pelo seu trabalho árduo, pela agricultura, tudo muito desenvolvido, as casas, as roupas, a educação, as vestimentas, a cultura, tudo modernizou-se e capacitou-se para vestir as massas. Temos hoje a possibilidade de entender as coisas de tal maneira que não estamos tão organizados, mas, em verdade, podemos nos organizar nossa vida de uma maneira muito linda. A quantidade de pessoas, conhecemos o mundo, a população, nós criamos
criamos todo tipo de situações no mundo, de tipo de produções, e podemos prover a população do mundo inteiro e dar a todos uma linda bacana para todos, que não tenham nenhuma carência, não há nenhum problema com relação a essa capacidade humana de produzir essas riquezas. É que o homem é egoísta. Pode todo esse potencial, toda essa possibilidade de saber essas leis da natureza. E tudo bem. E tem gente que tem muita força e capacidade, dinheiro e todos os recursos e tudo demais. O demais, todos os demais não têm coisas necessárias nem para sobreviver. E o problema não está na natureza, mas na natureza do homem, que é egoísta e que não pode ter uma vida cômoda, calma, segura pelo planeta, porque ele é egoísta. De uma maneira linda, ele poderia fazê-lo, mas não faz porque não quer, por conta da sua natureza egoística. Então, todo o propósito de nós é conhecer a natureza do homem, estudá-la, investigá-la, indagá-la e entender como podemos, depois de tudo, ter nossa vida melhor, transformar a natureza do homem, ter uma vida cômoda para ele e para os demais. Isto provém de entender a lei geral da natureza que se revela hoje em dia e a lei de uma força global. Todas as demais forças, desejamos ou não desejamos, isto nos empurra a estarmos mais unidos, mais dependentes uns dos outros. Também, entre todas as pessoas, entre os países, nações, civilizações, que depois de tudo nós vemos que a tendência que nós temos hoje em dia, e segundo os estágios, que depois de toda a nossa tendência, através desta lei de desenvolvimento, é uma força que nos desenvolve e nos traz a uma forma única, na qual devemos estar unidos de tal maneira que sentiremos, cada um de nós, dependemos de toda a humanidade. De toda a humanidade dependerá, e assim, de uma forma muito longínqua, mas segundo o que nós vemos hoje em dia, falam muitos cientistas disto, contra a nossa natureza. Não estamos preparados para receber essa lei. Como não é egoísta. E quando nós entendemos, veremos isso com nossos olhos. Se vejo que dependo dos demais, então desejarei, antes de mais nada, preocupar-me que eles se sintam bem, que tenham uma boa relação comigo. O problema é que nós não podemos ver como o mundo é redondo e o quanto ele está unido. Como podemos chegar a isto, em verdade? É toda a razão. Nós nos encontramos hoje em dia em crise, e esta crise nos força a desconectarmos-nos de nossa vida comum através de dezenas de anos. Estamos acostumados a trabalhar muito, ganhar muito, gastar muito, fabricar coisas que necessitamos ou não, somente para poder fabricar e vender, e de maneira junta. Tem um cinturão da segurança em casa, no banco, como um palácio, que tem uma
grande conta no banco, que esteja seguro que até o final da sua vida não necessitará nada nem de ninguém, nem sequer dos seus filhos. Está claro aonde desejamos chegar. E agora nós podemos ver que esta tendência não é correta. Nós não estamos tão seguros assim, e que a natureza pode nos arruinar nossos planos. E até os ricos que estão entre nós. Mais que isso, a classe média, os pobres, que são a maioria da humanidade, não podem chegar a este sonho. A natureza nos faz avançar. Algo oposto. O bem-estar, o desenvolvimento, a relação entre nós, e assim receberemos o que necessitamos, e não que cada um, de maneira pessoal, corra a sua vida pessoal para si próprio. E assim podemos ver dessa crise geral que chega e se revela a nós e nos arruina todas as leis anteriores. E nos encontramos em novos tempos, em nova época, que pela primeira vez que as leis da natureza e atua sobre nós uma lei nova, única, que todos estamos juntos, como algo único, unido. E nós trabalhamos em certa direção. Nunca houve na humanidade nações tão diferentes e que estão no mesmo estado. O que pode estar na América do Norte, na África, Ásia e Sibéria, Austrália, onde todos estão no mesmo processo de desenvolvimento e às vezes com suas baixadas, em depressões, em quedas, como uma gangorra. Não importa que tipo de sociedade que nós estejamos, em qual religião nós estejamos, em que meio ambiente estejamos, como a sociedade está organizada. De pronto, uma nuvem, uma grande nuvem, baixa sobre nós, sobre o nosso mundo, e começa a envolver-nos, todos juntos. E assim, sem verdade, como os cientistas descobrem, ou como nós sentimos segundo a crise, estamos dependentes uns dos outros através de 4 pessoas. O efeito mariposa que atua sobre nós. Temos assim ensaios, até nossos pensamentos podem influenciar o clima. Ensaios tais quanto terremoto e tsunami são tão dependentes das relações e na maneira dos homens. E o resultado disso, estamos frente a uma lei que nos une por força. E se nós desejamos ter uma vida melhor, devemos pensar como iremos nos aproximar e não opostos a ele. E desejamos unirmos-nos em nossa tendência boa e cômoda. E se seguimos em favor da natureza e não contra ela, e ela nos vencerá, porque são leis. Como estamos acostumados a mudar leis em nossa sociedade, através de todo tipo de conta, a lei que está sobre nós são como leis da física, biologia
que podemos estudar e utilizar de maneira correta. Por isso, acontece que nós devemos entender essa lei e, quanto possível, obedecê-lo. E esta lei é uma lei comum de toda a natureza. O que justamente dentro de nós deve mudar para estar em concordância com a natureza, que se estamos em equilíbrio com ela, estamos no estado cômodo, bom. Nós sentimos uma opressão da natureza que nos move, esta pressão, como problemas, guerras, saúde, pragas, mais e mais tsunami, problema de clima, etc. Que é o que devemos fazer? Devemos mudar. E aqui começamos a ter a natureza do homem, o desejo de receber, de viver, o desejo de ter prazer. É algo que eu desejo todo o tempo, encher-me. Esse é o desejo. E esse é o desejo sempre está vazio. Que eu desejo descansar. Eu desejo deixar um desenho. Comer. Ter um desejo por alimento em geral. Como sempre, tenho um desejo para alimento e sexo, e esses desejos básicos que nos encontramos, que cada desejo que pertence a mim e os alimentos, família, sexo, dinheiro, honra, tudo isso se divide em outros desejos menores. Se eu desejo, se eu estou obrigado, se não tenho outra opção, se eu entendo que me convém através dos meus desejos unir-me com os demais para estar em concordância e estar em concordância com a natureza, eu devo corrigir esses desejos, cada desejo que está em mim, que depois de tudo, todos esses desejos juntos se chamam o desejo de ter prazer, o desejo de receber satisfação. E que seja para o bem de todos. E que se eu me ocupo como tenho o meu próprio desejo, se chama desejo egoísta, se eu dirijo cada desejo meu que seja para o bem dos demais, que me importa os bens dos demais, que não tem outra opção, sou como uma família, então devo levar todos em conta e pensar como todos, como se fossem um, como esta lei que é uma que obriga. Então, o que devo fazer? Cada desejo em mim, dirigi-lo para o bem dos demais. E aqui há um problema. Como fazemos isso? Como realizamos isso? O que eu entendo e os cientistas nos contam, sociólogos, todos nos contam que não há outra opção. E a natureza pensa diferente. Eu devo receber para mim mesmo, prover a mim mesmo todas as minhas carências e não preocupar-me com os demais. E que eu tenha prazer, suficiente que eu tenha prazer. Na família, eu não penso nesse caso. Eu penso sobre toda a família, como se fosse uma unidade. E não que eles se sentem bem, eu me sinto bem. Não penso nessa assim. Então, esta lei que quer nos obrigar a pensar dessa maneira, que em verdade nós devemos pensar sobre todos como uma família e começar a acostumar a isto. O que podemos fazer todos juntos
formar esse sistema de educação nova, integral, que nos unirá, que nos mostra em todo tipo de exercícios, em classes, lições, que não temos outra opção, senão que como nos unimos a uma natureza. Outra lei muito especial, e ele nos dá uma esperança, começarmos a nos unir uns com os outros, estar contra nosso egoísmo, que é uma lei que se chama segunda natureza. Isso nós vemos em nós. A juventude, ao longo da vida, eu me acostumo a certos atos, a fazer algo, digamos, chegar a um resultado bom, ou evitar um resultado negativo, não desejado. Dentro desses atos, me acostumo a fazê-lo. Isso passa a ser uma exigência com o meu desejo de ter prazer, que de outra maneira não posso ter prazer, somente dessa maneira. E isto se coloca dentro do homem e se faz como um costume, e depende o que o obriga. Quanto todos os demais fazem o mesmo, quanto há apoio de cada coisa que ele vê ao redor de si mesmo. Por isso, se nós organizamos os ensinos e junto com isso também organizamos o entorno que apoia cada um, assim nós podemos avançar ao estado no qual o homem se assombrará com os demais, enquanto eles pensam sobre os demais, através de todos os meios de difusão, através da religião de cada um, que assim nós fazemos, jogamos uns com os outros, como se fôssemos bons, como se pensássemos pelos demais, como se fôssemos uma família. E nós devemos, assim, jogar, tratar de fazer de tal maneira, como se estivéssemos corrigidos já, que nos dá isso, pouco a pouco, através desse costume, a influência do entorno. Começo a pensar nessa direção, começo a receber impressão, um costume interno que de outra maneira não posso. Isto passa a ser como uma natureza, como assim. O que é isso? Recebi desde fora de uma maneira que me obrigaram. Sim, uma outra opção tomei por mim. Por isto, ao utilizar a lei, o costume é como se fosse uma segunda natureza, é algo muito necessário, uma exigência, enquanto o homem esteja abaixo de uma pressão própria e também do entorno, para não esquecer desse jogo, assim avançar. E sobre este jogo podemos dizer que nós somos como crianças pequenas que jogam, que também lhes parece que eles fazem algo importante, que criam algo, fazem algo, e sabemos que é um jogo, que não é sério, não é nada real, que se equivocam novamente e formam e jogam, mas dentro desses jogos, em todo tipo de formas e maneiras, eles avançam e se tornam maiores, inteligentes, que sem esse jogo a criança cresce e se tornaria um tolo, um selvagem. Mas ele cresce com essas brincadeiras, assim ele se desenvolve por esse jogo. As pessoas inteligentes, os psicólogos, têm estudado isso e formaram sistemas especiais de todo tipo de jogos, todo tipo de materiais, massas, cubos, carros, bonecos.
através de todo tipo de aparatos, computadores e assim. Nós avançamos. Também o desenvolvimento corpóreo não pode existir sem um jogo. Podemos dizer deporte, mas é um jogo que através de exercício, de esportes e através de exercício nos acostumamos a fazer certas coisas, certos exercícios que uma pessoa não pode fazê-los sem exercitar-se, sem jogar, sem recorrer muitas vezes ao mesmo exercício. E quando chegamos a uma medida muito alta, através dos costumes que podemos ver como as pessoas que vivem juntas, como recebem a impressão e sentem uns aos outros, como eles se encontram. Ou seja, podem entender-se, sem falar um com os outros. Isso segundo o costume, quando vivem no mesmo teto. E podem ver, sentir entre eles. E incluem-se uns aos outros. E assim, esses tempos se formaram povos e civilizações que houve inclusões das pessoas uns com os outros. Pessoas até que chegaram à forma de povo e assim avançaram e se desenvolveram. A luz, a lei, o costume segundo a natureza. Esta lei em especial chega a nós para que, de uma forma indesejável, que não seja natural, de receberemos esta forma que temos erigido contra nossa natureza, até essa nova forma que já está em nós, e com isto nós podemos formarmos-nos, transformar-nos. Nós nascemos com o desejo egoísta de ter prazer, como uma criança que nasce da sua mãe, sente somente a si próprio, não sente sequer o mundo que o rodeia. Algumas semanas começa a abrir seus olhos, ouvir, e assim, pouco a pouco, faz seus ascensos e começa a captar o que deseja, o entorno da vida através da sua mãe primeiro, que atende suas necessidades. E assim, todo nosso desejo egoísta que temos nascido, devemos entender que recebemos assim, a propósito, para que possamos formar sobre ele através desse costume segundo a natureza, outra forma, uma forma altruísta, uma forma de influência, de otorgamento, que sejamos opostos justamente ao que nós somos agora, cada um por si próprio. Ninguém importa com os demais. E nós estamos em uma repulsa um com os outros, e a natureza, a propósito, se faz a nós esta forma, que nós, por dentro dessa forma negativa, formemos esta forma positiva, boa, de relação entre nós, utilizando forças que estão abaixo de nossas mãos, mas nós criaremos e entenderemos e chegaremos a esta maneira, um estado no qual estaremos todos unidos e teremos esta imagem que se chama homem, que é semelhante a essa lei da natureza, que é otorgamento, é bondade e benevolência, que nos ama. E assim entenderemos que Ele é bom, que todas as forças más que nós sentimos sobre nós como golpes, as famílias que se desarmam, as drogas, o temor pela guerra atômica, saúde, briga entre os países, a crise ecológica, que daqui a pouco nós não saberemos nem do que nos devemos viver, a crise econômica, que nós daqui a pouco nem saberemos como nos manter em nosso mundo e comprar os alimentos. E entenderemos que nossas forças, que nos parecem como negativas,
que provém da natureza é, depois de tudo, somente para que nós possamos fazer contra elas nossa força de influência, nossa força de amor, nossa força de união. Que essas coisas que ora nós vemos de uma só lei, que trabalha sobre nós, que a lei negativa hoje se sente negativa em nós, porque estamos opostos a ela. E assim também a nossa vida hoje em dia. Que eu estou frente a um calor muito grande, devemos entender o que eu tenho que fazer para poder equilibrar o frio e o calor, a temperatura adequada, em todo tipo de pressões. Quando eu baixo a superfície da água, quando eu saio, subo as montanhas ou a uma altura muito alta, posso ver que ali me fala, faço um tipo de compensação através de todo tipo de compensação, de correção, para poder equilibrar-me com a natureza através do que aparento, do que qual é o aparato. Podemos equilibrarmos-nos com a natureza, que nos mostra as suas relações negativas, golpes por todos os lados. A natureza vem formar-se dia a dia como algo especial, abaixo de um golpe geral que chega sobre nós. Está claro que tudo o que temos falado, que depois de tudo o que acontece, o que nos acontece, nossa maneira oposta de conduzir a natureza, devemos fazer aqui uma compensação, um trabalho contra isto, que a natureza usa coisas negativas. E se nós nos superamos por sobre isso, se nós nos corrigimos, se estamos justamente como a natureza, segundo nossa capacidade, então sentiremos essas coisas como algo positivo, que está conosco no equilíbrio. E então tudo se acalmará, as relações na família, entre os países, todos os problemas da economia, tudo se acalmará e sentiremos uma vida boa e linda. Então, de maneira gradual, nos é dada agora fazer a mudança, a nossa mudança, se nós, entre nós, e assim nos aproximaremos da natureza geral. E nós sentiremos bem, nos sentiremos em um estado equilibrado, em todos os sentidos. Como podemos fazer esse jogo, jogar isto? Se temos dito que a natureza é uma lei que trabalha sobre nós como algo único, que deseja que nós equilibremos e aprendamos como fazê-lo, que então podemos compreender a todo mundo onde nos encontramos, através da união entre nós. Esta união podemos conseguir através das relações interpessoais entre nós, e que faremos através de jogos, utilizando a lei, o costume segundo a natureza. E então, como realizaremos isso de fato? De fato, devemos realizar o entorno na sociedade humana. Quer dizer, quando nos chega uma pessoa com relação ao seu entorno, devemos formar esse sistema entre o homem e a sociedade, que cada um sinta que ele deve à sociedade, que essa sociedade depende do estar dele. E o seu bem-estar depende da sociedade. E aqui estamos, em verdade, trabalhando, organizando toda essa noção humana, que todo egoísmo está para poder dar a cada um segundo sua exigência egoísta. Por isso, hoje em dia, não trabalha. Chamamos esta crise de crise global e integral. Então, se nós organizamos nossa relação entre o homem e o seu entorno, e o entorno ao homem, de maneira nova,
que somos dependentes disso. E o entorno exige do homem uma maneira de comportar-se corretamente. O entorno deve lhe dar exemplo à pessoa de como a mãe é a criança. Como comportar-se de maneira adequada. O entorno deve mudar sua influência sobre cada um de nós. Antes de mais nada, isso depende dos meios de difusão, de sistemas de ensino, que eles devem imediatamente mudar, transformar-se de tal maneira para trazer o homem a cada um de nós a sensação da necessidade de mudar nossa relação entre nós, mudar nossa relação com relação ao entorno, porque o entorno é como um incubador no qual nós nos desenvolvemos de maneira correta, no calor, na umidade, no ar, tudo ali está da maneira mais preparada e adequada, numa incubadeira, para que se desenvolva de uma maneira máxima e melhor, rápida, saudável. Deste jogo, devemos criar uma incubadora correta, boa, que seja o nosso meio ambiente, que tenhamos calor, que não desejemos sair daí, como um bebê dentro do útero da sua mãe. Assim se desenvolve da melhor maneira possível. Também, da mesma maneira, devemos criar nosso entorno no qual todos se arranjarão de maneira mais adequada. E assim o homem, quando cresce nesse entorno, para o bem de si próprio, para o bem de todos, e que com relação a todos, deve viver dessa maneira. E assim ele forma assim uma grande família. Uma grande família. Somente assim somos irmãos. E do resultado disso, nossa relação com a natureza, esta lei única que deve estar entre nós como uma só, se realiza no entorno. Por isso, nossa relação com a natureza, com o entorno, criar nele esta lei é mais importante que com relação à própria natureza. E o importante é criar um entorno onde nós, milhares e milhares de pessoas saem dos seus lugares de trabalho, estão desempregados, que nós devemos abrir cursos, dar chance aos educadores, aos mestres, aos professores com relação a esse trabalho, que se torne como um mestre, um professor que ensina, o que apoia, aquele que trata. E todos devemos passar esses estudos novos e adquirir uma nova profissão, sermos homem em uma nova sociedade, que cada um de nós deve ascender a esta estatura, que entende o que acontece na natureza e o que acontece consigo próprio, e que de que maneira deve ter inter-relações que devem se apresentar uns aos outros, e segundo investigações, os insights, que todo o entorno nos influencia. Não há pessoas que possam escapar disso, que podem sair dessa influência. Isto obrigará, o queira ou não queira, a transformar-se. E assim podemos ver, segundo nossas crianças que são educadas pelo entorno, através de exemplo, também nós podemos educar-nos em nossa vida. E todo o tempo adquirimos novas maneiras de conduta através dos exemplos do nosso entorno. Por isso, nós não devemos sequer contar o número de desejos em nós, que alimento, família, sexo, o que quer que seja, ou se divide em todo tipo de desejos menores. Depois de tudo, necessitamos não nos ocupar dos desejos em si, como eu os utilizarei,
senão o que é importante, como posso dirigir e manejá-los em minha intenção, na utilização de mim mesmo, dos meus desejos. Isso é o que é importante, que eu passo a utilizá-los, toda a minha capacidade para o bem-estar da sociedade, e que o resultado disso que eu passo a ser e de nós, que é uma reunião de pessoas, de indivíduos, chegamos a esse termo de e esse está em equilíbrio com esta lei única que nos organiza a nós e está conosco juntos em uma união boa e única, e assim o homem se faz homem, que entende a natureza, sua personalidade, e também no caminho estuda a psicologia, as leis da realidade, e se faz em verdade, e se inclui com tudo que é na natureza, e chega a este nível mais elevado no qual ele trabalha sobre nós. E agora, o que nos parece agora uma crise nos convida a nos aproximar. Por isto, este curso, estudamos como sermos homens, como chegar a um estado cômodo, seguro, saudável, melhor possível. Por isso, devemos agradecer a este estado, a este tempo, esta época na qual nos encontramos hoje em dia, que nos traz a esse novo tempo, a um mundo maravilhoso. Ou antes, como nós entendemos esse processo, nos parece que nossa vida é miserável, e o que preparamos para nossas crianças e netos, que mundo, o que terá, que nós queremos trazer crianças ao mundo e não entendemos por nós mesmos o que nem nós fazemos nesse mundo. Mas a crise, em verdade, é um nascimento, um novo nascimento. Assim devemos interpretar esta crise. É uma nova abertura para a humanidade, por isso devemos sair desta palestra com luz nos olhos, com uma grande esperança pelo que nos espera daqui por diante. E assim devemos agora começar a realizar esta lei sobre nós. Em um tempo muito curto, sentiremos sobre nós, o quanto isso funciona como uma segunda natureza, que podemos estar em uma relação boa entre nós e saímos disso, de certo caso, e nos esquecemos. Quanto mais nos recordamos desses tempos, quando estudamos juntos, como nos sentimos uns aos outros, quando esse estado foi tão agradável e desejável, nos trabalhará e nos tornará a voltar a Ele. Então nós esperamos, de fato, que em apoio mútuo nós possamos chegar a um estado no qual este jogo, este costume nos trará a uma boa natureza, ao amor. Você disse sobre uma força, uma natureza, uma lei. Por certo que devemos agregar sobre isto as opiniões dos cientistas sobre que mundo é este integral, global, que estamos imersos nele, que estamos num mundo holístico, único. Há muitos ensaios sobre isto. Milhares de cientistas falam disso. Agora, com relação a esta força que nos maneja e nos dirige, isto é uma aproximação. Há uma disputa dessas duas aproximações, que é uma força que não importa
o seu nome. Há uma força superior que maneja todas as coisas. E outra opinião que diz que não existe uma força assim. Você diz diz que é uma força superior, como as religiões? Não somos religiosos. É com base nos próprios ensaios mesmo, práticos da natureza, sem nenhuma religião, concepção filosófica, opinião anterior, nada disso. Como se fosse de uma maneira histórica, ou de onde provém somente através, segundo as indagações da natureza. E então, segundo as indagações, que significa que há uma lei que inclui todas as outras leis. Se eu pudesse agora mostrar-te esta palestra segundo o que eu penso, então não me perguntaria, porque poderia, dentro dessa palestra, todo tipo de clips dos cientistas, dos ensaios, de todo tipo de provas e resultados, convenceria as pessoas através da ciência que isto é o que acontece hoje em dia. E assim poderia ter evitado essas perguntas antes de que surgissem. Já poderia respondê-las, que você diz que há outra opinião. Pode existir milhares de opiniões. Nós perguntamos segundo nossas verificações na natureza e segundo o que devemos agora no nosso mundo, que é uma crise global. Então, não é um golpe, não é uma crise. Não é branco ou negro que te mostra e você pode ver ou negar. Nós devemos ter aqui comprovações, como Bássula nos diz. No artigo da paz, um ensaio empírico sobre o trabalho do Criador. Também trataremos disto. Interpretaremos isso de uma maneira simples e adequada. Nós não entendemos e que podemos convencer com isso. Eu não falo com relação a que agora não há uma crise global ou não. Eu pergunto somente algo muito básico com relação à natureza. A natureza é só uma e nós aqui estamos interpretando uns conhecimentos básicos que parece que não estão relacionados uns com os outros. Isso agora podemos ver que a física, a química, a biologia estão unidas umas às outras. Entendemos que há algo básico nisto, que há átomos que estão unidos de tal maneira e resulta de uma maneira, se resulta de outra, todos os elementos. Em cada nível, neto, vegetativo e vivente, a força trabalha de tal maneira que, na mesma espécie, mas a mesma força, que se essa força, os átomos e moléculas, a força que repele ou atrai, não pode fazer funcionar os pulmões, ou o cérebro. Entre dúvidas e fatos, forças, duas forças, uma frente à outra, que fazem funcionar através de uma força que é a própria natureza. Isso segundo essas verificações que são feitas, as análises, as pesquisas, há muitas provas sobre isso, que há duas forças na natureza, uma propulsora e outra repulsora. Ninguém nega isto, que há uma força suprema que utiliza esses dois mecanismos. Não sei de onde que você pega isso, que tudo está desorganizado hoje em dia. Na própria ciência, especificamente, se estuda isso, a organização da natureza, onde dependemos uns dos outros. A crise já está de uma maneira no nível humano, onde todos nos encontramos em um sistema único e fechado. Então tudo isso pertence à natureza. A natureza no nível da pessoa, do humano,
Mas quando nós investigamos a natureza, o clima e tudo que acontece hoje em dia no mundo, por sobre nosso planeta, sim, podemos ver quando tudo isto está um com o outro e temos uma imagem muito parcial, fragmentada, porque quanto podemos captar de nosso mundo dentro disto, que nos encontramos em uma sensação má, num estado muito mal. Nos convém, o mais rápido possível, verificar, indagar, estudar as coisas e tomar isto, torná-las do mal para o bem. Se não o faremos, e então, o que acontecerá? Eu pergunto de uma maneira distinta. Deixa as leis da natureza. Digamos que você não compreende. Você disse, eu sou uma pessoa simples, sou um camponês, sou um operário, o que deseja de mim? É verdade, pelo fato que nós temos, se nós necessitamos, pedimos que você seja bom, então seja, ok? Se não há pessoas cruéis na rua, seria ótimo, sim, com certeza. Não haveriam ladrões nas ruas, de dia ou de noite seria seguro andar, nós nos trataremos bem uns aos outros, ajudaremos uns aos outros, cada um repartirá com o outro. Se chegaremos a isto, nossa vida, nossa pobre vida, seria melhor, sim? Muito bem. Essas são perguntas básicas que podem ser feitas para todos. Então deixa de lado. E agora eu vou te contar uma coisa. Você conhece que, ou você sabe que se encontra sob a influência de todo sobre a pessoa. Nós podemos ver isto. Há todo tipo de ensaios, mensagens em filmes, como se pode ser influenciado sobre o grupo sobre a pessoa. Podemos levar a pessoa a pensar que o branco é negro. A prova é sobre isso. Não pode nem negar, é assim mesmo. E então, esse estado de influência sobre o homem. E vamos fazer um entorno tal, artificial, que nos influenciaremos uns aos outros de uma maneira lindíssima. Todos nos obrigaremos a comportarmos-nos de maneira bela. E cada coisa que alguém venha a fazer contra isso, nós nos preocuparemos com isto. Antes de uma forma bela e logo de uma maneira desagradável, que se vá da nossa sociedade. Vamos repelir esse gesto antissocial. E então, se nós não temos outra opção, porque estamos obrigados, nós desejamos viver uma existência boa, na qual todos têm o que necessitam para si próprios. Alimento, casa, pensão, férias, tudo. Coisas normais. 100 milhões no banco, mas que tenha o que necessita cada dia. Necessita uma moeda de manhã, uma sopa, uma salada, um copo de café, cerveja, televisão, crianças, esposa. Isso é o que necessito, sou uma pessoa normal. Necessito disso, desejo isso, por favor. Tenho oportunidade de formar um bom entorno no qual todos se preocupem com todos. Somente através deste entorno que começamos dessa maneira. Tratamos-nos uns aos outros assim. Comportamos-nos bem uns com os outros e que não há outra opção de fazê-lo. Também te digo, algo muito mais elevado que isto, que neste jogo que trabalhamos uns com os outros para formar um bom entorno. Quando aceitamos essas coisas como regras de comportamento, artificiais que sejam, sim? Nós nisto entramos a um costume que passa a ser nossa natureza. Nós fazemos assim, em verdade, que até agora, até hoje estivemos como selvagens, cada um desejava devorar um ao outro. E agora, por diante, se nós nos jogamos este jogo, nós nos formaremos
como daremos voltas uns aos outros a certo tempo. Seremos pessoas completamente opostas, não selvagens, mas uma pessoa. E assim nós chegamos a uma humanidade completamente distinta e, de fato, não podemos desenvolver outras possibilidades, mas não há o que se falar agora sobre isso, que eu me equilibro com a natureza, sinto a natureza, de pronto descubro tais coisas, tais capacidades, crio tais aparatos, estados, mundos, porque agora conheço toda a natureza, através disto que eu me faço semelhante a ela, como toda a realidade. Agora, diga-me, aonde há aqui algo que não seja real? Vamos jogar, vamos brincar, porque não temos outra opção. Vamos formar essa realidade. Tudo depende da educação, da influência do ambiente, e assim poderemos, em verdade, todos nós somos maiores, inteligentes, sofremos bastante já. Vemos um futuro muito mal. E não é mística nem nada. Não podemos ver nada diferente disso. Que opção de escapar nós temos? Eu somente posso trazer um remédio à enfermidade. Todas as coisas más da natureza provêm porque nós não estamos em igualdade com ela. Cada golpe que eu sinto me mostra a falta de equilíbrio. Como eu sinto frio, sim, certo. Você deve se esquentar, deve vestir-te. Ouço ruídos, certo? Você pode evitá-los, tapar os ouvidos, deve fazer algo com relação a cada coisa. Sim? Eu prestei atenção que as classes que você passou, a palavra que sempre se repete é natureza. Por que te direi? Porque hoje em dia nós descobrimos que estamos dentro de uma bolha que trabalha, que nos obriga a fazer alguma coisa, que por todos os lados estamos rodeados por isto, estamos rodeados disto. Não temos onde escapar, por isto eu trato isto como natureza. E revelo mais e mais, descubro uma lei que trabalha em todos os sentidos, em todos os graus, que atua sobre cada um, e é a lei de equilíbrio. Esse sistema integral e global. E também podemos aprender isto dos sistemas, de todos os sistemas, que somente há uma lei que atua aqui. Conhece a lei da entropia? A natureza tende a chegar a um estado de equilíbrio, como água, que trata de chegar ao lugar mais baixo. Essa é a tendência da natureza. E segundo essa tendência, nós devemos, ao invés de dispersarmos-nos, tratar de unirmos-nos, congregarmos-nos, unirmos-nos. Por isto, agora nós sentimos esta crise hoje em dia. Segundo os estudos de hoje em dia, tudo que se ocupa da natureza, da sociedade humana, que todos devemos nos unir, sim. Isto é lógico, que se repete muito, mas a natureza não entende de onde, como você fala sobre o clima, sobre enfermidades, ou coisas que mencionam estão relacionadas com o clima, o nosso corpo.
Isso se relaciona, em meu entendimento, como algo central. Mas agora começo a compreender que em todas as lições vejo que a natureza se expande por captações muito mais amplas do que entendi até hoje em dia, e que vem a ser dono, que maneja toda essa crises monetárias, econômicas. Isso vem a ser algo que não posso compreender, o que é algo que está relacionado com a natureza. E hoje, o tema que você disse se chama uma força que é muito extrema. Mas, por outro lado, quando eu lhe perguntei a você sobre essa força, comecei a explicar isto. Na segunda parte, que podemos sim dizer, a natureza é uma força. Podemos falar sobre isto como um fato, mas se damos ao homem este ensino global, este mundo global integral, o que significa global integral? Não sei. Então nós estudamos isso, estudamos que todo mundo está unido em um sistema único, redondo, um sistema integral. O que significa integral? Que todas as suas partes estão interrelacionadas umas às outras e elas estão manejadas através de uma lei, uma força que atrai a todos a uma união e equilíbrio. E isso chamamos natureza. Não. Na natureza, algo que está fora da arte vegetal, vivente e falante. Todas essas leis que existem pertencem a um sistema integrado, global, integral. E todos eles estão abaixo a uma lei que se chama a luz do equilíbrio, homostase, que toda a natureza se agrega a isso, e é uma lei de física, onde cada coisa se trabalha e se acalma, a falta de movimento a um estado estático de descanso, podemos dizer, de menos entropia, o menor nível de energia, como o calor e o frio se vão preparando entre eles até chegar ao equilíbrio. Qualquer coisa, assim é, assim acontece. É uma lei geral que agora não temos que discutir com isso. É uma lei de uma maneira. É a lei da termodinâmica. E quantas leis há aqui? 1, 2, 3, podemos entrar em cada uma delas. Não sei. Há um livro de estudo de 4º ou 5º grau. Eu estudei 12 classes na escola e logo na universidade. Nunca ouvi falar na lei da natureza, mas tratarei de explicar isto. Até que entendamos isso. Eu vou dizer para você, fora disso, não poderemos falar dessa maneira. E o que eu desejo, através dos nossos estudos, é trazer ao homem as ferramentas que se baixem sobre elas, que possa haver no homem, no mundo, como algo redondo, que todos dependem uns dos outros, que todos estão baixo a influência de uma força e de obedecer uma lei única. E a minha obrigação é trazer isto, as pessoas a esta maneira de ver isto, de ver o mundo, de onde está este ensino fora dos estudos, de deve com esta filosofia, psicologia, com muitos estudos. Seguimos até o fim da sua vida dessa maneira. Esta relação com relação a esta lei única, de onde provém?
De que escola? Perguntam. Quem disse que seria assim? Quem menciona isso? Quem referencia, referenda, trata desse tema? Quem elabora e trata disso? Me surpreende muito. Isto inclui tudo que existe, sempre. É um plano de desenvolvimento da criação. Este jogo no qual nos encontramos, há um plano. Você está tocando em outras leis? Não. São coisas que entendi deste encontro. Esta lei de desenvolvimento que começou desde o Big Bang até hoje em dia. Você entra a esses estudos de desenvolvimento que é casual ou há uma regra? Também no encontro anterior, percebemos que tudo vai se desenvolvendo. Olha, devemos falar mais. Este é o método, esta maneira, digo assim. Você tem razão que falta aqui uma plataforma científica. É certo, é verdade. Há um plano de desenvolvimento da criação que nos é desenhado, por certo, e aqui devo trazer as opiniões da ciência sobre esse tema. O que dizem, como mencionam, como bibliografam isso. De religiosos não, cientistas. Não são religiosos que devem tratar disso. Não entendo a ciência. Mas olha uma coisa muito bem, que em geral há duas maneiras de entender a vida. Uma que diz que há um plano para a existência, outro que diz que não. Todos que pensam que há um plano, não importa em que esfera, em que religião eles estão, há um conceito religioso. Então, pode explicar, se me engano, porque estou acostumado a entender dessa maneira. Dentro da natureza, não há um plano. Eu não dou isto a uma força superior. Se eu desejo desenvolver isto de um ponto ao ponto 2, que 2 é mais desenvolvido que o ponto 1, então devo entender o ponto 1 e o ponto 2 e desenvolver dessa maneira. E vejo que acontece assim. Não podemos ver que a natureza que se equivoca, não vemos a natureza equivocada. Não se equivoca, mas sabe perfeitamente como desenvolver cada ser da maneira mais adequada, da maneira maximizada. Aqui é um equilíbrio com o entorno. Há um equilíbrio com o seu entorno. Esta é a lei de desenvolvimento. Também nós atuamos dessa maneira. E ela atua em nós assim. Aqui nós podemos dizer o que se necessita. Deve ter uma língua de 0,5 metro ou é suficiente 10 centímetros? Quem decide isso? A natureza. A natureza decide de cada desejo, de cada necessidade, de cada desenvolvimento, em cada etapa, o que ela bem entende. Ela faz o melhor possível de equilíbrio com o seu entorno. Esta é a lei do desenvolvimento. Não temos aqui nada de diferente. Mas através disso nós vamos nos desenvolvendo. Nos encontramos com uma sociedade humana. Como podemos trazer isso desta etapa atual à próxima etapa? Que estejamos em equilíbrio com o entorno, que nos sintamos bem. Assim, aqui se termina a lei do desenvolvimento. Em nossos dias se termina assim. Eu devo escolher a melhor forma futura, a melhor, que estou em equilíbrio e trazer-me a mim mesmo a essa forma, a essa direção. Isso se chama que nós necessitamos de um equilíbrio, uma crise especial, que deve existir uma intervenção por parte do homem. O homem deve crescer, deve entender, em verdade, o que significa toda a natureza, qual é a lei, qual é a tendência. E agora devo formar por mim mesmo o meu desenvolvimento através do entorno. Eu me desenvolvo através do entorno, do ambiente, da natureza, somente desperta em mim carências que eu não posso estar sentado em silêncio. Tenho uma crise para saber da crise, sabemos como fazê-lo. Por quê? Porque devo saber qual é o próximo estado. Devo investigar, entender, sentir uma carência e jogar através do entorno.
formar a natureza que me obrigará de uma maneira correta em mim. Como pode ser assim? Pode ser porque agora eu devo estar na natureza. Não? Desenvolver. Não deixar a mim mesmo e desenvolver a natureza através da força que empurra por trás. Que meu desenvolvimento seja segundo o entendimento e desejo aqui. Devemos tomar nossa mente, formar este sistema de desenvolvimento e desenvolvermos-nos. Então, há um plano de desenvolvimento, sim, porque é uma força de desenvolvimento. Se eu me encontro no estado de desequilíbrio e o meu próximo estado deve ser mais equilibrado, há um plano, sim ou não? Se eu estou aqui, mais 40 graus aqui, mais 10 aqui, é um plano, não? Sim, há. 10 e 40, chega a quanto? Algo entre eles, sim, certo ou não? Então é um plano. É uma lei? Uma lei da natureza. Sim. É uma lei. No momento. Então, não sabes o que é um plano. Há um plano e há um processo. Que este plano obedeça. Isso se chama plano. E assim eu devo... Se eu desejo entender, o que significa em verdade? Que há uma lei Desculpa. Você disse que há uma lei de realidade que manifesta-se sempre, que traz ao homem, à humanidade, certo estado. Então, algumas perguntas sobre isso. Quem pode entender que esse estado também fala sobre leis? Todos falam de leis. Não pergunta sobre leis. Por certo que é desejo da natureza. Não é disso que estamos falando. Você está falando sobre uma lei, sobretudo. Não, não. Não é certo essa colocação. Você não entende. Se há um ser em certo estado e deve chegar a um segundo estado, aonde nós sabemos que ele deve chegar? Se ele chega ali, então sabemos que deveria chegar. Deve chegar, sim, com certeza. Segundo suas necessidades, segundo suas leis, por certo. E então essas leis lhe empurram para chegar do primeiro e no segundo estado. Há um processo, há um plano. Que tem temor dessa palavra? Teme ter um plano? Anteriormente eu entendi essa palavra como religião. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, diz Rav. Se assim nos educaram, está bem. Assim nos educaram. O mundo está dividido assim mesmo. Se isto é um plano para um processo, digamos que aonde chegará? Sim. Pode calcular, sim. Então, este é o Criador, não? Isso foi verificado anteriormente. Há dados que não podem ser explicados. Temos apenas que observar. O mesmo nós fazemos agora. O mesmo nós fazemos agora. Nada muda. Diga-me, o que mudamos aqui? A natureza nos obriga a passar o dinheiro dos ricos para os pobres. Há uma classe. Há uma frase assim. Toma essa frase e coloca em cada lugar. Em lugar de natureza, coloca outro nome, se sente melhor. Biologia, zoologia, economia, qualquer coisa. Natureza nos obriga. E aqui nós concluímos nosso encontro, que foi muito interessante, muito agitado. Muito obrigado. Até a próxima vez.